sair do perrengue, porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast que nasceu para tirar você do perrengue ou nunca mais entrar ou não entrar. E é isso, né, Érico? O objetivo é não entrar no perrengue para não passar dor de cabeça na hora de botar a cabeça no travesseiro na hora de dormir. Isso aí. Temos convidado? E hoje nós temos um super convidado, uma pessoa maravilhosa que a gente está querendo trazer já faz tempo. Eu não vou nem apresentar, vou deixar ele se apresentar, só vou falar uma coisa. É flamenguista doente, nível hard de torcedor do Flamengo, mas ele vai falar um pouquinho pra gente. Fernando Fuli, muito obrigado por ter aceito aqui participar do perrengue. A gente está muito feliz com a sua presença. Uma honra, tudo bem com vocês? Primeiro que o flamenguista é saudável, não existe flamenguista doente. Tem alguns torcedores do Vasco que estão aqui nas nossas câmeras, mas a gente vai falar de economia, de saúde financeira. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos aqui, se você tem problemas cardíacos, cuidado com tudo que vai acontecer aqui. Então, vamos começar, né? Conta pra gente como surgiu, como nasceu, né, o apresentador Fernando Fuli. Porque nós somos destinados a estar na represa de doidos, né? E assim, eu falo que a comunicação pega a gente. Escolhe, lá. Primeiro que eu sou a mistura do Kiko com o Chaves. Então as pessoas têm uma memória afetiva quando me veem, entendeu? Com essa carinha fofa minha. Mas, na verdade, a minha mãe tem na memória afetiva que, desde criança, o Fuli é aquele cara que fazia comercial do sabão em pó. Eu era o engraçadinho da turma, queria chamar atenção, meio palco. E eu sempre falei que queria fazer comunicação social, queria ser jornalista, apresentador. Não me vejo, assim, nas minhas memórias, de outra maneira. E aí eu não consegui passar numa federal apertada, aquele cara do interior, para comunicar. Era o terceiro curso mais concorrido na época para comunicação. Aí eu não desisti, falei, vou fazer direito. Acho que eu fiz foi errado, né? Porque na minha família eu fui ovelha negra um tempão. Eu cheguei a fazer os 10 períodos de direito, nem formei em direito, quer dizer, eu sou acadêmico de direito, já pulei para o jornalismo. E aí, aí nesse momento já se contavam aí uns 15 anos de rádio e já estou com 32 anos de profissão. Não parece que eu tenho mais um pouquinho, 50. Mas graças a Deus foi assim que começou, no rádio, né? Comecei no rádio, eu, Amaro, o próprio Michel, o Camargão, muita gente. O Eduardo Santos, que é um baluarte do nosso rádio. O Dudu, eu lembro de você quando eu era criancinha, tá? Menino pequeno ainda, né? Aquele mocinho. Mas o rádio nos trouxe e depois o jornalismo nos complementou profissionalmente. Foi assim um pouquinho dessa história. Eu sou lá das Minas Gerais, eu falo que eu sou da região do Caparaó, do lado de lá. Na divisa, realmente, com o Espírito Santo. E lá eu fiz rádio, fiz TV, e aí quando vim para cá, em 2008, eu comecei a trabalhar nas rádios, de um outro grupo de comunicação, e em 2011 eu fui convidado para fazer testes aqui, piloto, inclusive um dos cinegrafistas aqui presentes, né? Um dos presentes, estava no dia e eu fiz aquele mise-en-scène todo e já estamos chegando a 12 anos de TV Vitória Record TV. Graças a Deus, com muito carinho, muita felicidade, com muito orgulho. E muita competência também. Estamos aprendendo sempre, essa que é a minha frase, aprendendo sempre. Legal. E a infância? Você falou da sua mãe aí, como é que é? Você aprontava muito quando era mais novo? Era o Ziza. Um dos três, o único que apanhou, minha mãe apagou isso do backup dela. Meu papai, que o Papai do Céu já o levou há 26 anos, eu era muito espoleta, eu já acabei com a festa de aniversário, porque eu me fantasiei de Batman e queria aparecer para o pessoal cair no dia, em cima do bolo de aniversário do meu irmão Roberto, que está me acompanhando agora, que sabe que isso nunca foi perdoado, mas eu te amo assim mesmo, entendeu? E era um menino muito legal, eu brinquei muito, fui moleque de rua, né? Porque dizem que nostalgia é quando você acha que a sua época é melhor que a época dos outros. Mas quando eu falo que na minha época a gente brincava nas ruas, nas férias escolares, não tinha hora para voltar, a mãe lá 11 horas gritava, todo mundo respeitava e que eu curti, fui criança, fui moleque, brincalhão, aprendi a respeitar, entendi com essa infância que como é importante fazer parte de um grupo, como perdoar quando você exagera na dose. Então esse foi o Fuli, um menino que viveu todas as etapas. Claro, que ainda tem um menino dentro de mim que eu preservo ele e valorizo ele sempre, inclusive torcendo para o Clube de Regatas do Flamengo. Ai, que bacana. Então, ainda falando de infância, fala um pouquinho para a gente sobre como que seus pais lidavam com o dinheiro. Você tem alguma memória, assim, de como
Como era a grana lá na família? Certa vez eu falei com vocês dois que eu fui criado para ser um cara, porque nos anos 70 eu conversei com o Max Guerin, tive a oportunidade de conversar com o Max Guerin, assim, almoçar com ele, e o Max Guerin tinha dado uma entrevista em rádio em que ele dizia que a partir dos anos 80 que surgiu a classe média no Brasil. Antes dos anos 80, ou você era rico ou era pobre. E o pobre, ele pleiteava uma carreira queria fazer uma carreira no banco, queria fazer a carreira como professor. E assim, o ofício era esse. Como meu pai era militar, então meu pai entendia que até os 18 anos de idade eu tinha que estar com ele, estudando. E eu disse que na minha infância eu vi os caras mexendo com engraxates. O cara tinha caixinha de engraxates. Eu vi que os caras estavam ganhando dinheiro. Não é que eu recolhi com meus tios isso, montei minha caixinha, né, de engraxate, fui para a praça, estava ganhando um troco, já sabendo que eu tinha que reservar um dinheiro para comprar outra graxa, a escova. Um dia boto o pé lá na minha caixinha, quem que era? E eu estou lá, e eu mandava bem naquele negócio. Aí eu falei assim, filho meu não vai trabalhar até os 18 anos. Meu pai, eu não culpo meu pai. Porque ele foi criado assim, você imagina isso nos anos 70, estou com 52 anos já, vou fazer 53 de novembro agora. Então, ele falou que era para eu voltar para casa, que ele tinha que ser o provedor, que eu tinha que estudar, e depois dos 18 anos eu seguiria uma carreira. E eu brinco que não é culpa do meu pai, porque senão a gente vai fazer terapia para falar dos traumas que a gente tem dos pais. Mas era o jeito dele. Só que isso impediu de eu ser empreendedor. É uma visão que eu não quero ter hoje com os meus filhos. Eu quero dizer que é legal, é saudável você ganhar dinheiro, sendo honesto, fazendo uma relação justa no mercado, fazendo uma relação justa naquilo que você deseja empreender. Então eu fui criado para ter um provedor e depois dos 18 anos fazer um concurso ou fazer uma carreira, o que não era legal. Depois eu vi que o mundo não era assim. Tudo bem, guardadas as devidas circunstâncias econômicas e históricas da época, mas assim foi a minha infância. Eu fui o filho de um provedor. E como é que isso te influenciou hoje? O Fuli hoje com 52 anos de idade, que não parece. Não, parece que tem 78, diga-se de passagem. Olha só, dói quando o cinegrafista ri, entendeu? Não parece. Como que isso te influenciou hoje? O Fuli hoje, como é que trabalha essa questão? Foi muito difícil virar a chave. Foi muito difícil até porque eu fui entender que a gente precisava se virar. E eu sempre fui um grande vendedor de ideias. O Fuli sempre foi um vendedor de projetos, sempre foi um vendedor daquilo que eu achava que o mercado... Eu vou recortar exemplos. Quando eu trabalhava nas rádios do interior, na TV do interior, eu desenvolvi um projeto, um programa de esporte na TV, um programa de esporte na rádio. Eu era o coordenador. Eu vendia também. Então eu ia lá e falava, olha, você imagina a transmissão do campeonato e tal, e aí eu vou falar o nome da sua loja, oferecimento em Loja das Couves, para você que precisa se alimentar bem, saiba que passando lá é um golaço de placa. E eu fui entendendo que aquilo era bacana. Então eu passava a ganhar a comissão, ganhar uma grana, fazer um capital para poder pagar uma equipe, e isso me ajudou até no Fuli hoje. Vamos separar categoricamente o jornalismo, que é a arte de ajudar a melhorar a vida das pessoas, noticiando da melhor maneira, com notícias de qualidade, com informações de qualidade. Mas também esse envolvimento comercial me acordou para esse lado empreendedor. Eu descobri que é muito legal conviver com as pessoas e fazer com que aquilo que as pessoas têm no comércio, ou na empresa, ou na indústria, eu pudesse conversar com o telespectador, com o ouvinte, com o internauta e vender de uma maneira muito legal, vender o trabalho das pessoas. Fuli empreendedor. Isso aí. Então conta pra gente qual foi o maior perrengue que você já passou na sua vida. Pois é, mesmo o Fuli sendo esse empreendedor, esse cara que buscava aprender, vender, ganhar dinheiro, a gente sabe que não é fácil administrar as contas. A gente cresceu ouvindo, e vocês falam isso com muita propriedade, é quase que uma equação na cabeça da gente. Não dá para você gastar mais do que você ganha. A conta não fecha, né? A conta não fecha. E eu, aos 8 anos... Eu fiz um compromisso, aí veio o segundo filho, ainda não tinha o Lolô. Aí veio uma prestação de uma casa e minha conta não estava fechando.
Por mais que eu tivesse um teto para ganhar, essa conta não fechava. E aí eu sentei e falei, olha, não dá, nós precisamos conversar sobre economia, porque é o seguinte, não dá para você entrar no cheque especial ou depois, mesmo entrando no cheque especial, ficar pensando no cartão de crédito, que na verdade, depois eu vou ter que cobrir esse cheque especial e vou ter que ter dinheiro para pagar esse cartão de crédito. Eu cheguei a quebrar cartão de crédito. E cheguei a conversar com o cartão de crédito. Quando eu quebrei, falei, ó, devo, não nego, pago quando puder. Não é aquela história que devo, não pago e nego quando puder. É diferente disso. Cheguei, conversei, e não é vergonha. Atenção, ó, a grande dica, e que eu tenho feito isso como um mantra para a minha vida, em que o Eric e a Patrícia estão nos ajudando, é dizer o seguinte, se você tem uma dívida, converse com o seu credor. Fala, ó, eu quero pagar, devo 3 mil. Você pode parcelar isso para mim? Foi o que eu fiz. Eu falei, olha, hoje eu não tenho condições de quitar essa dívida a curto nem a médio prazo. Então, calculei minha vida para que eu pudesse pagar minhas contas, onde estava indo o meu dinheiro. É muito difícil, mas a gente precisa fazer esse exercício. A gente não fica, às vezes, horas e horas vendo o seu time de futebol na internet, vendo vídeos sobre fofocas, sobre o mundo dos artistas. Pare um pouquinho, tire 10 minutos, 15 minutos, meia hora da sua vida para entender como você pode gerir. E tem muita gente querendo ajudar. Você não está com a gastrite, meu filho? Você não vai lá procurar um médico? Então, se você tiver com você que está me acompanhando agora, se tiver um problema financeiro, procure estudar e procure ajuda. Da mesma maneira que você vai ao médico para aliviar um problema seu, que você está sentindo, né? Eu estou procurando um médico, eu estou doente. E às vezes as pessoas estão doentes por questão da saúde financeira. Então, procure ajuda, não tenha vergonha de negociar a sua dívida, porque isso acontece não só com os mortais, com grandes empresários, grandes empresas, isso é natural. O bacana que é, quando você quita essa dívida, você passa a ter até mais crédito com o próprio mercado. Aí. E hoje o que está mais pesando na sua economia doméstica, né? Qual é o item que hoje que você olha para ele e fala, rapaz, está ficando complicado pagar esse negócio? É plano de saúde, porque o papai aqui já está com 52, eu tenho uma filha de 28, um moleque de 8, outro de 6, crescer e multiplicar, está lá na Bíblia, eu levei o pé da letra. Estão rindo que estão achando que eu sou o Mr. Catra, que o Mr. Catra da galera aqui, eu já falei para vocês, é o Eduardo Santos, tem 4, eu tenho 3. E o plano de saúde realmente pesa por causa da minha idade e fica uma coisa grande, eu sinto. A prestação da casa, eu acabei fazendo daqueles investimentos que eu tenho, daquilo que eu já comprei, algumas coisas eu vendi para segurar o dinheiro e fazer um investimento futuro ou fazer uma aquisição. E eu tirei e aliviei da minha conta, mas isso dá trabalho para você pensar. Isso dá. Então, você precisa entender que não adianta gastar mais do que você ganha. Perfeito. Vou repetir o mantra que eu aprendi com eles. A regrinha é fácil. Não adianta você gastar mais do que você ganha. E o exercício é diário, não tem jeito. Até porque, qualquer que seja a sua relação com a empresa, a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, tudo isso depende de uma saúde financeira, porque senão não rola, não dá jogo. Perfeito. E falando sobre família, né? Você tem uma família grande. Demais, bitela. Uma família linda, grande. Família grande, Patrícia, vem já dos meus avós. Eu tinha um avô, os avós maternos foram 13. Olha só. 13. Eu cheguei a ter um tio, e olha, o cara tinha curso superior. Ele tinha uma filosofia espiritual de vida que não tinha aberto, método, né? Contraceptivo. Ou seja, 12 filhos. 12 filhos. 12. Eu tenho um tio, só ele. Eu cheguei a ter 40 primos primeiro grau. 40 primos em primeiro grau. Então a família sempre foi muito grande. E dos irmãos, eu sou a exceção à regra. Meu irmão tem um filho, que é o Lucas, a minha irmã tem uma filhinha, que é a Cecilinha, e eu tenho a Milena, o Nando e o Lorenzo. E hoje, aí eu perguntava para o meu avô, como é que vocês faziam antes? E era um ritual no interior. Você tinha um filho mais velho que ia ajudar o pai nas atribuições lá no terreninho, no sítio. Aí vinha a filha mais velha que ia ajudar a criar os outros. E era isso, gente. Se é um machismo, se é um patriarcado, a discussão não é essa. Só estou fazendo um recorte no tempo, como era quando eu indaguei o meu avô. O avô Ataúfo, o avô Belarmino. E era assim, você tinha 12, 13 filhos, você não tinha plano de saúde na época. Estudava todo mundo até o 2º grau, se era muita coisa, soltava foguetes, fogos de artifício para comemorar.
Mas eu consegui ter uma família grande. Claro, no susto, eu acho que o Papai do Céu mandou. A Milena foi do primeiro relacionamento que eu tenho, muito amada. E com a Loren, já são 17 anos de relacionamento, eu só queria ter mais um filho, que era o Nando. Aí o Papai do Céu me providenciou essa surpresa, que foi o Lorenzo. Fui lá para uma festa, um evento dos vinhos lá na região da Serrana do Espírito Santo, Pedra Azul. Apresentei 2 dias de evento, tomando os biricutico, e ela lá já ainda amamentando. E eu falei, experiência total. Depois veio o Lourenço, o presente, o caçula, que na minha família o caçula tem que ser batizado por 2 padres diferentes, 2 pastores, se puder bota um pai de santo, porque ou turminha levada é o tal do caçula. E aí foi uma família grande e eu tenho que arcar com isso. E a gente faz por amor. A gente faz porque eu digo que nós precisamos deixar no mundo pessoas de excelência. Para melhorar, a gente reclama muito do mundo, mas o que a gente faz para que a gente mude o mundo dos nossos filhos e que a gente trabalhe e eduque os filhos para que possam mudar o mundo? Repito, educar é um ato de amor, até quando você diz não para o seu filho, ok? Educar é um ato de amor. Quando você fala não, você dá limites, você não fantasia, mas incentiva para que eles possam ajudar a deixar esse mundo melhor. Filosofamos agora, hein? Viu? Foi profundo, foi profundo. E qual é a dica que você dá assim, para equilibrar as contas numa família numerosa? Pois é preciso conversar. É preciso conversar e saber falar não. Não porque quem tem criança aqui sabe que se deixar a gente compra a Disney toda para eles. É assim, eles acham que o papai tem uma máquina de fazer dinheiro. Então eu falo assim, não dá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei 2 finais de semana, já brincando com eles, saindo naquela coisa mais lúdica, mais próximo de casa, porque eu precisava botar alguns projetos em prática. E eu falei com eles, nós vamos reservar uma grana. Então o papai vai reservar uma grana e a gente foi no evento. Não vou fazer merchan não, mas ali em Vila Velha, no Rio Caipira. Para eles foi um espetáculo, porque eles esperaram, criaram expectativas, se comportaram de acordo com aquilo que a gente tinha previsto e o dia foi maravilhoso. Brincaram, viram o Saci Pererê, o Curupira, foram no parquinho, no trenzinho, mas com um planejamento financeiro que fizemos em relação a isso. Perfeito. Bacana. Só lembrando, o meu avô paterno teve 18 filhos. Caralho, Você vê aí Tem gente que faz. Aí, né? Gente, é muito sério. E alguém, ou seu pai, ou alguém falou assim, como você conseguiu criar todo mundo? Exatamente. E eles tinham uma receita de bolo lá que era justamente isso. E fizeram e deixaram muita gente boa no mundo, eu tenho certeza. E dos seus filhos, então, qual é o mais gastador? O Lourenço, o caçula, né? Tem que Senhoras ser, e senhores, você que tem um filho caçula na família, vai à receita. Muita oração, carinho, são especiais, porque o Lourenço, ele é muito temperamental. E aí eu preciso negociar com ele, como eu disse, até para dizer um não para ele. Mas assim, eles são muito tranquilos, porque a gente, desde que eles eram novos, eu e a minha esposa sempre falamos, não vai ser agora, não dá. O papai precisa pagar. Eu já falei. Fuli, esse momento é lúdico, é mágico, fantástico, mas eles têm que entender que é preciso conquistar as coisas, é preciso de um esforço. O papai precisa trabalhar, a mamãe precisa trabalhar, para que a gente possa fazer. Então, foi muito conversado com eles. Não dá para comprar, o PlayStation agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar. E eu criei, a minha filha é psicóloga, ela fala que já existe o reforço positivo, eu criei o negócio das estrelinhas lá em casa. A estrelinha é o seguinte, não brigou com o irmão, ganha estrelinha. Fez o dever de casa, dormiu cedo, estrelinha. E aí, no final, eu sei que vocês têm uma pergunta sobre mesada aí, mas as amigas da Vitória, e no final das contas, isso equivale a uma mesada ou equivale a um passeio. Legal. Claro que criança é criança. Papai, mas você deu um ponto para ele, mas ele discutiu com a mamãe, que o meu caçula é o Fofoca News lá de casa. Fofoca News! Conta tudo que você puder imaginar de errado e fica dedurando o irmão, entendeu? Aí eu tive que entender como é que era o processo também, do pequeno departamento de trairagem, para eu conseguir acalmar o meu caçula. O Nando já é mais tranquilo, que ele é muito meu fã, então assim, se eu tenho um fã, é o do meu. O caçula também é fã, mas ele joga demais e eu preciso ter muita habilidade com ele. Então, com o sistema das estrelinhas, acaba virando uma mini mesada. Legal. Ou a mesada revertida para um passeio, para uma tarde legal, para aquilo que eles desejam. Bacana. Vamos falar do relacionamento. Lá, Atenção! É o Boca da Música.
o encontro familiar. Pessoas que falam também da saúde financeira no momento do relacionamento. Então, na vida matrimonial, quem gasta mais? Mulher. Não. A Entre mulher você... gasta. Ah, essa mulher... Minha mulher. Não é a mulher. Atenção, já tava pelo ficando amor brava de Deus. aqui, ó. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres gastam mais. No meu caso, a minha mulher. Eu digo, quando eu vou para o shopping, já contei isso para vocês, tá minha mulher de um lado, eu de mão dada, é minha filha. Eu vou andando ao shopping. As pessoas me veem e falam assim, nossa, Folia, extremamente romântico. Aí, se alguém pergunta, eu falo, não sou romântico, se eu soltar as duas aqui, elas vão destruir o meu cartão de crédito. Então, o romantismo existe com uma estratégia também. Ela sabe que, quando solteira, a minha esposa sempre foi muito segura. E aí, eu acho que por conta dos filhos, a mãe acaba liberando um pouquinho, compra uma coisa aqui e acolá, mas a gente tem conversado muito. Ela não era gastadeira, passou a ser e agora nós estamos harmonizando isso, porque é importante que vocês saibam, quando a gente está namorando é tudo muito lindo. Quando a gente está romântico, a gente promete ali a felicidade, a gente faz os votos, mas se não tiver harmonia financeira, porque aquela vez que a gente conversou ao vivo, não sei se foi o Érico ou se foi a Patrícia, disse o seguinte, são dois universos que se encontram. Às vezes você tem uma família em que as pessoas gastavam com muita propriedade, não tinham esse limite, sempre se viravam, ou você vem de um outro cara que era muito rigoroso, o pai sempre falou, não gaste, e tem esse encontro. Aí a gente precisa fazer o quê? Harmonizar. Eu acho que o relacionamento perfeito não é não é altruísta, né? É a pessoa que se doa mais na relação, ou o egoísta, que o egoísta é aquele que só acha que ele tem que prevalecer. Os desejos, os votos, as intenções. Eu acho que tem que ser um relacionamento justo, em que vamos sair esse final de semana? Se a gente sair no outro, porque hoje eu estou cansado, trabalhei a semana, dá para você me ajudar nessa? Então, se houver justiça nas decisões e nas conversas, a coisa flui naturalmente. Não é fácil, não é receita de bolo, você não vai achar no Dr. Google. Legal. E existe algum momento em que a família se reúne para poder falar dos sonhos, né? Daquilo que vocês querem conquistar? A gente faz isso, mas não de uma maneira metódica. Mas isso passou a ser o próximo planejamento, vai ser o próximo investimento. A gente sentar e falar, a gente vai ter isso, vai sobrar isso. Vamos segurar as pontas para a gente ir no Beto Carreiro Awards. Para isso, nós vamos ter que, papai vai parcelar em X vezes, e para isso nós vamos ter que, às vezes, abrir mão disso que vocês já fazem. A gente faz isso, mas não de uma maneira oficial. Às vezes eu e a esposa, a filha, mas em conjunto é o próximo passo, é o próximo objetivo que a gente tem em termos familiares de realizar. Bacana. E você acredita que ações como a do Perrengue, da TV Vitória, de levar educação financeira, de falar sobre isso, ajuda, contribui mesmo com as pessoas? O que você pensa sobre esse assunto? O Perrengue é necessário. É necessário. Eu sou um cara que já defendi que economia, finanças, estudo de finanças, isso já deveria estar lá no primário. Hoje é o ensino fundamental, isso, né? Isso. E se estendendo ao básico, se estendendo ao curso superior, em qualquer que fosse a disciplina. Porque o médico, uma hora, vai ter que gerir o consultório dele. O arquiteto vai ter que gerir o consultório dele. O jornalista, ele vai ter que gerir as contas dele. Então, assim, nós não sabemos a importância de se ter isso didaticamente, pedagogicamente. E hoje, o que a gente está proporcionando ao Capixaba, com o Érico e com a Patrícia, é a possibilidade de você buscar um porto seguro, buscar uma ajuda e saber que tem jeito. Olha que legal. Às vezes você está aí todo enrolado, meu Deus, estou devendo X no cartão e eu estou ali, a minha conta é essa. Gente, se você buscar ajuda, você vai saber como você negocia com o credor, quais são as prestações que você pode pagar, o que você tem que priorizar nesse momento, como é que você dialoga até com um sacrifício financeiro que vai acontecer na família, mas lá na frente o lucro vai vir, vai ser festa, você vai ver que tem jeito de fazer. E eu vou falar outra coisa, e não é tão difícil, basta você querer. Eu digo o seguinte, para mudar, basta começar, tá? Se você der o primeiro passo, eu não sei onde você vai estar daqui a um mês, mas eu tenho certeza que você não vai estar no mesmo lugar. E é assim com a sua saúde financeira.
Bacana, bacana. Então vamos fazer nosso momento cashback? Momento cashback. Momento cashback. Editor, bota o sininho aí, editor. Atenção. Cashback, Marília e Gabriela, lembra? Lembro. Então bate Papo. pronto, hein? Então começa aí. Cidade Alerta. Cidade Alerta é aquilo que me gratifica como a missão profissional. Eu digo que aqui eu tinha que pagar, porque com 1h20, 1h30 que eu fico no ar aqui, eu faço uma terapia diária. É como se fosse a vazão de toda a pressão de tudo que eu vivo. Comunidade. Comunidade eu acho que é tudo, porque eu sou um cara da comunidade, né? Eu morei em cidade interior, morei num bairro mais simples, e aí com o salário de militar do meu pai, hoje nós temos uma irmã que é promotora de justiça em Guarapari, nós temos um irmão que está terminando o doutorado dele, é um cara que é um empreendedor, empresário, conceituado, e o humilde aqui do Fernando Fuli realizou o sonho dele proporcionado por minha família, por meu pai, que é a missão de fazer esse trabalho todos os dias. Perrengue. Perrengue, repito, é fundamental. Isso que está sendo proporcionado para os capixabas, em todas as plataformas da Rede Vitória. É um orgulho abraçar esse projeto. Quando o Alexandre Carvalho falou, Fuli, vai vir um pessoal, porque no mundo corporativo você vai vir para o guarda-chuva do Cidade Alerta, eu falei, bacana, pode falar com a galera para vir aqui, porque eu acho que isso é essencial. Quando eu falo que a educação muda realmente a roda, a gente muda o bonde da história, a educação financeira é fundamental. Família. Família, para mim, é o meu porto seguro. É onde eu sou aquilo completamente. É o Fuli brincalhão, bobão com os filhos, é o cara que tem a família, baba os irmãos. Eu sou apaixonado com família. No final das contas, como diria o Renato Russo no final daquela música, né? Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Essa água limpa, esse poço, é a família. Você pode fazer qualquer coisa, mas você sempre vai voltar para a família. E é ela que é o sustentáculo. Filhos. Eu digo que Papai do Céu nos permitiu entender o que é a criação. Só quem tem filho sabe o que é a perpetuação. É como se você se eternizasse. Entendeu? Quando você já ouviu aquele jargão, é o meu coração que bate fora do peito. E é realmente o coração que bate fora do peito. Né? Eu lembro que uma vez o meu do meio, ele teve uma crise respiratória e ele estava com dificuldade de respirar. E eu me apego com essa memória que, se pudesse, eu respirava para ele. Se eu pudesse, eu falava assim, passa essa febre que ele está toda para mim e aquilo. Quando você tem um filho, você passa a enxergar o mundo com outros olhos e entende que, para quem acredita ou não, no meu caso eu acredito, que é um toque divino. Papai do Céu falou assim, você vai entender o que é que a criação é tão fantástica. Jornalismo. Jornalismo é minha essência. Eu estendo jornalismo para comunicação, porque eu sou jornalista, estou jornalista e estou também radialista. Então, a comunicação em si era a capacidade que eu tinha de informar as pessoas, de conversar com as pessoas, de me entender como cidadão, de me entender como profissional, em regra, ajudando a melhorar a vida das pessoas. Se não fosse, não existe a comunicação. Vasco. O Vasco é um eterno freguês. Eu digo o seguinte, no mundo existe sempre os opostos. Se não fosse o Vasco, o Flamengo nunca queria ser o melhor para tentar vencer o Vasco. E como o Vasco não tem vencido muito, a gente também é complacente com a dor da alma dos alheios, tá? Muito bom, muito bom. Fuli, a gente quer deixar nosso agradecimento. Muito obrigado. Né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando, né, seus desafios financeiros, os caminhos aí que você trilhou, né, para organizar as finanças, planejamento e tudo mais. Então, a gente quer saber se você quer deixar uma dica de livro ou um filme, ou uma dica mesmo, assim, sabe aquela dica de ouro, assim? O livro eu acho legal, porque quando a gente vai entender, quando você quer empreender, quer fazer uma coisa, e eu vi isso na Fundação Getúlio Vargas. Quando o 6º professor me indicou esse livro, eu falei, caramba, e eu não tinha lido, eu fiquei até envergonhado. A Estratégia do Oceano Azul. Então, eu indico para as pessoas.
Baratinho, você entra aí no Google, aí, a estratégia do Oceano Azul. Quando você tem a noção daquilo que você quer empreender, você tem que entender primeiro o que é que você vai vender e para quem que você vai vender. Atenção, o que é que você vai vender e para quem que você vai vender. E quando você entender o que você vai vender e para quem que você vai vender, você tem que entender também se você vai estar num mar lotado de tubarão, de predadores, aquele sangue correndo do capitalismo visceral, do mercado louco. E às vezes tem um oceano azul ali limpinho, sem predador, sem nada, e que é o grande modelo de negócio, esse oceano azul, para muitas pessoas que tiveram sucesso. Passaram por perrengues também, mas acreditaram e investiram no Oceano Azul. Um filme legal que eu gosto de ver, no mundo comercial, pode ser até meio forte, né? O Lobo de Wall Street. Muito bom. Então você vai entender como funciona realmente o mundo corporativo. Acho que seria uma dica. Mesmo que você não queira ser um mega top empreendedor, mas você vai entender, ali você vai tirar lições importantes desse nosso universo mercadológico. Perfeito. Bacana. Então é isso, pessoal. A gente agradece aqui a participação do Fuli, dando essa entrevista para a gente, a sua audiência. Você encontra o Perrengue no Instagram, @perrengue.financas, e encontra no Spotify da TV Vitória. E onde mais, Patrícia? No YouTube do Folha e na Pan News também. Tá muito Jornal Nacional, Jornal da Record. Vamos terminar esse negócio que legal, porque o pessoal vai achar que eu sou assim, tá? Obrigado, Patrícia, obrigado, Érico. O Érico tem uma banda, a Patrícia atura a gente quando começa a falar de rock and roll, mas ela também é uma eclética na música. E para você que está em casa, beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Valeu, valeu.